Fala, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, olha nós aqui de novo para mais uma aulinha da nossa disciplina Contabilidade Gerencial. Vão deixando suas dúvidas na nossa plataforma online, caso tenham. E não se esqueçam de acessar a nossa biblioteca virtual, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, é só mandar aquela mensagem marota que estamos prontos para servi-los, queridos e queridas. Antes de iniciarmos nossa aulinha, é bom fazermos uma pequena revisão do que vimos na aula passada para relembrarmos, tá? Bem, nós identificamos a importância da contabilidade gerencial para as organizações. Desta forma, nós vimos que se trata de uma área informacional importante para as tomadas de decisões, tá? Especialmente por parte dos gestores. Isso porque a contabilidade gerencial trabalha com a questão financeira da empresa, tá bom? Um quesito fundamental para qualquer organização, independentemente do seu tamanho. E deste modo, por ser a área financeira da empresa, a contabilidade gerencial detém informações de todas as demais áreas organizacionais, tá? Dito isso, nós vimos também os principais componentes que definem a contabilidade gerencial, para nós podermos conceituá-las como um setor da organização empresarial que gerencia os dados e informações contábeis, através de técnicas e procedimentos que coletam informações históricas em tempo real, com a finalidade de tratar esses dados e passá-los de uma forma compreensível e sucinta para os setores responsáveis, tá? Pela administração, controle e planejamento, para que estes possam tomar decisões estratégicas conjuntas, tá? Com vistas ao progresso e desenvolvimento da organização. Assim, depois de chegarmos a esse conceito, nós fomos buscar a evolução histórica, tá? Da contabilidade gerencial, que se iniciou com a contabilidade, tá? E surgiu a partir da Revolução Industrial. Também vimos, para finalizar, os 4 estágios que a contabilidade gerencial passou no período moderno, que culminaram em novas técnicas, métodos e sistemas de custeio, tá? E novos mecanismos, de mensuração e avaliação de medidas de desempenho, que juntos determinaram novas filosofias e modelos de gestão em cada estágio. Lembrando que as técnicas anteriores não eram perdidas ou sobrepostas às novas, mas incorporadas e adaptadas ao ambiente operacional daquele momento, representando uma incorporação ou adaptação de novas condições com as quais as organizações se deparavam. Relembrado tudo isso, senhoras e senhores, vamos agora iniciar a nossa aula relatando as principais funções da contabilidade gerencial dentro de uma organização, tá bom? Bem, a contabilidade gerencial apresenta diversas funções dentro de uma empresa que devem ser desempenhadas e cada vez mais aprimoradas para que ela possa contemplar o seu objetivo dentro de uma organização. E qual é esse objetivo, senhoras e senhores? Bem, meus amigos e minhas amigas, seria aquele conceito que trabalhamos, que é gerenciar os dados e informações contábeis da empresa e informá-los de forma precisa e clara para tomar decisões dos gestores. Basicamente, tá? É esse o objetivo. Desta forma, fica fácil analisar que a contabilidade gerencial abrange os mais variados setores, como já comentamos. Essa abrangência é com a finalidade de colher informações de dados, de modo que possa planejar e aplicar o dinheiro e também controlar setores que possam ser problemáticos, O controle que falamos é o controle vinculado à entrada e saída de recursos informativos, tá bom? É isso que a gente está tratando. Desta maneira, a contabilidade gerencial é o sistema de informação que auxilia a tomar decisão e também dá suporte à gestão controladora da empresa. Assim sendo, as principais atribuições da contabilidade gerencial, acaba sendo a captação e mensuração de dados, bem como também o tratamento e informação desses dados. Há diversos autores que trabalham as funções da contabilidade gerencial. Para nós, não será de todo mal ficarmos com a concepção mais simplista, onde as principais funções da contabilidade gerencial são vistas como, tá? Primeiro, operacional, na qual as informações são de curto prazo e contemplam toda a linha da empresa. Segundo, gerencial, na qual as informações são tidas de curto e médio prazo
são direcionadas para os gerentes. E terceiro, né, estratégica, que são as informações que observam o longo prazo e são de apreciação dos executivos da organização. Assim, meus queridos e minhas queridas, observem bem que a questão das funções da contabilidade gerencial não permite que esta seja confundida com outro tipo de contabilidade, tá? A financeira. A contabilidade gerencial e a contabilidade financeira são duas coisas diferentes. Vejamos o porquê. Notem que desde quando iniciamos a nossa conversa sobre a contabilidade gerencial, dissemos que ela se trata de uma área interna à organização, ou seja, ela é uma área que atende diretamente os colaboradores internos da empresa, ou seja, os funcionários e os gestores, né? Desta forma, tá? Ela tem a função, conforme vimos, de atender às necessidades informacionais de todos os níveis da organização. Não só isso, ela também tem a função subjetiva de incitar novas visões estratégicas para a organização, como as informações que a contabilidade gerencial fornece aos gestores, tá? Desta forma, tá? Embora as funções sejam fundamentais, não existe uma regra padronizada que as informações fornecidas pela contabilidade gerencial deva seguir. O que existe, tá? São diretrizes que ajudam a estabelecer um fluxo informacional mais dinâmico e técnicas de recebimento e análise de dados, que contribuem para dar suporte às tomadas de decisões. Diferentemente, a contabilidade financeira tem como foco os usuários externos da organização. Isso porque ela tem o objetivo de determinar, no limite, o controle patrimonial da empresa, tá bom? E o que isso determina, né? Bem, meus amigos e minhas amigas, o controle patrimonial, foco maior da contabilidade financeira, tem o objetivo de avaliar o retorno da empresa para os sócios e também para possíveis investidores. Assim sendo, ele tem o intuito de informar as pessoas que não estão ligadas com as questões operacionais diretas da empresa. Desta forma, a contabilidade financeira acabou desenvolvendo diversas ferramentas de relatórios obrigatórios estruturados segundo as práticas contábeis padronizadas dos princípios da contabilidade gerencial, com uma aceitação, no limite, baseada em preceitos legislativos. Isso tudo para que os usuários externos consigam fazer comparações dos investimentos através de um padrão contábil universal. Tá? Para tanto, houve, né, um desenvolvimento ao longo do tempo de uma legislação própria, intimamente ligada à contabilidade financeira, no que tange seus procedimentos de apresentação de informações às pessoas externas à organização. Tá? O quadro mostrado neste momento, tá bom, apresenta as diferenças fundamentais no que diz respeito às características de cada uma, da contabilidade financeira e da contabilidade gerencial. Assim, notem, meus queridos e minhas queridas, que existem diferenças fundamentais que não nos permitem confundir a contabilidade gerencial com a contabilidade financeira. Contudo, de todas essas características que estão na sua tela, a principal para não nos confundirmos será o usuário e também a sua intenção. Desta forma, lembrem, tá? A contabilidade financeira, que não é o nosso foco aqui, vislumbra os usuários externos e, através disso, tem um caráter apenas informacional. Já a contabilidade gerencial visa os colaboradores internos e, desta maneira, além de ter um caráter informacional, também possui uma função que dá orientações decisórias, tá bom? Essa é a diferenciação fundamental para não confundirmos as duas formas de contabilidade, o que pode gerar inconsistência do ponto de vista de apreensão e informação de dados, tá bom? Posto isso, senhoras e senhores, vamos voltar a tratar somente da contabilidade gerencial, tá? A contabilidade gerencial, tendo foco em todas as linhas da empresa, apreende alguns princípios básicos da administração geral, tá? O organograma na sua tela agora resume esses princípios, né, que trataremos agora, tá? Bem, por que a contabilidade utiliza desses princípios, né? Porque esses princípios da administração geral apresentam um enfoque direcionado à natureza e às metas da organização. Desta forma, ele acaba remetendo também aos clientes, que são as entidades que mantêm a organização adquirindo seus produtos e serviços, e também focando nas suas próprias atividades, tá? Isso, tá,
amplifica, tá bom? A visão que a contabilidade gerencial pode apresentar aos gestores, porque ela determinará um olhar operacional das atividades do dia a dia, como também focará em outras partes de interesse da empresa, como os clientes, por exemplo, tá? Assim sendo, né, ela consegue vislumbrar um retorno e ou uma remuneração condizente ao capital investido pelos sócios da operação e, portanto, ao sucesso financeiro da organização, né? Retornando aos princípios gerais da administração, que são os mais utilizados pela administração gerencial, nós teremos, tá bom? O princípio de especialização, que é aquele que se refere à simplificação das tarefas do cotidiano organizacional, a fim de dar mais eficiência à empresa. Desta maneira, a especialização pode ser dividida em dois segmentos. A especialização horizontal, né, que está relacionada a cada departamento da empresa, e a especialização vertical, que relaciona com a questão da supervisão geral com a execução das tarefas, tá? Temos também o princípio da definição funcional, tá? Que diz respeito à definição que precisa das funções de cada departamento da empresa, né? Temos também o princípio da paridade entre a responsabilidade e a autoridade, que estabelece a importância da delegação de autoridade para aquelas pessoas que têm a responsabilidade para exercê-la, né? Um outro princípio também é das funções de linha e staff, que corresponde à visão dos órgãos da organização por meio das áreas específicas e fundamentais, tá? Temos também o princípio escalar, que é aquele que considera o relacionamento entre a autoridade dos superiores com seus subordinados, tá? Esses princípios, né, são os norteadores da contabilidade gerencial para com as questões da administração geral da organização, tá? Isso cria, né, linhas específicas organizacionais que ajudam na elaboração de informações que serão a base do processo decisório dentro da organização. Bem, meus amigos e minhas amigas, revelado alguns princípios da administração geral, né, que pautam a contabilidade gerencial, falaremos agora sobre um procedimento fundamental que contribui para estabelecer, né, a contabilidade gerencial como uma área fundamental dentro de uma organização, que é o Sistema de Informação Gerencial, também conhecido como SIG. Bem, a pergunta é, por que um sistema de informação gerencial é tão importante? Acredito que essa resposta é meio óbvia para vocês, não? Não é, meus amigos e minhas amigas? Bem, como contabilidade gerencial trabalha com uma gama enorme de dados e informações da organização, a implantação de um sistema informacional contribui para a organização, né, e a compilação de todas as informações colhidas, tá? Isso contribuirá para determinar um processo de controle e planejamento mais dinâmico para a organização. Até porque toda atividade gerencial é quase toda vinculada, né, à obtenção de informações que podem ser analisadas gerencialmente. Para ficar mais claro, será preciso entendermos que todo o sistema é formado por um grupo de itens, né, que são interdependentes, ou seja, que interagem entre si e formam um todo, né, unificado, apresentando as mesmas finalidades, tá? Esse sistema colhe dados e informações que relatamos como itens, tá? Tanto dados e informações são duas diferentes formas de itens, tá bom? Para vocês entenderem, vamos falar o que são dados. Bem, dados são uma descrição, mensuração ou atributo de um objeto específico ou mesmo de um evento isolado. Isso quer dizer que quem recebe o dado já sabe onde ele provém, né? Desta forma, ele não é conhecido por pessoas de fora da contabilidade e não existe nenhum interesse na apresentação desse dado no seu formato puro, por exemplo, tá? Isso porque, sem tratamento, ele não contribui nada para melhorar a compreensão de alguma situação ou mesmo de um problema. Assim, isoladamente, ele não é útil porque ele não contribui para a tomada de decisões. Desta maneira, o que seria um dado? Bem, um dado, né, nada mais é que uma matéria-prima do sistema informacional. Vejamos essa perspectiva através de um exemplo, tá bom? A empresa X produz 1.000 litros de leite, 800
né, litros do tipo integral e 200 do tipo semidesnatado. Ora, o que isso quer dizer para um leigo, né? Absolutamente nada, é apenas um dado, que do ponto de vista informacional acaba sendo relevante. Agora vejamos do ponto de vista da informação, porém, antes vamos verificar o que seria uma informação, né? Bem, a informação pode ser apontada, né, como uma descrição ou mensuração de um objeto ou evento. Quando o item foi denominado como informação, ele já foi tratado, ou seja, o item já foi operacionalizado, permitindo uma ligação entre outras informações relevantes, né? Desta maneira, a informação acaba reduzindo incertezas e pode provocar surpresa a quem recebe. Assim sendo, a informação como um item, né, já tratado contribui para a tomada de decisões dos gestores, auxiliando as pessoas conforme as suas necessidades. Voltamos ao exemplo da empresa X como produtora de leite. O que leva a sua produção de 1.000 litros ter um foco maior no leite tipo integral, tá? O custo de produção, a facilidade de produção, tá? O relatório informacional pode indicar que, ao invés da produção estar relacionada com o custo, está já relacionado com o mercado consumidor, já que a empresa tenha uma demanda maior por leite do tipo integral, por exemplo. Desta maneira, a informação como uma compilação de dados já tratados tem que se pautar nas seguintes características, tá? A abrangência, né, que vislumbra que a informação deva abranger determinadas categorias de acontecimento da mesma natureza ou origem. Relevância, tá bom? Que pressupõe-se certo tipo de retroalimentação da informação. Confiabilidade, tá? Onde a informação transmitida irá demonstrar a realidade de forma adequada. Comparabilidade, pressupõe-se, né, que a informação passada permita aos usuários fazerem comparações da evolução da informação com o passar do tempo, tá bom? Materialidade, conferindo substância para a informação gerencial. Tempestividade, onde a informação transmitida ocorre no momento certo e oportuno. Compreensibilidade, que quer dizer que o destinatário da informação deve entendê-la facilmente, tá bom? Apresentado essas características, tá? A informação difere-se muito dos dados, que é um item do sistema de informação gerencial bem mais bruto, tá bom? Assim, a diferença fundamental entre dado e informação acaba sendo a seguinte: enquanto dado é considerado um item de entrada do sistema de informação gerencial como uma matéria-prima para o analista, tá? A informação é considerado um item de saída do sistema de informação gerencial, ajudando na tomada de decisão do gestor. Assim, reparem, senhoras e senhores, que o sistema de informação gerencial é uma ferramenta de ligação das questões mais básicas da empresa até as questões mais complexas que mexem com o futuro da organização. Assim, vejam bem, isso é preciso que fique claro, que o sistema de informação gerencial, o SIC, trata as questões das mais básicas, elementares, até as mais complexas. Contudo, isso não pode ser um sistema desordenado, mas sim organizado e bem fluido, né? E as tipologias que são usadas pelo SIG é que darão ordenamento, tá, a esse sistema de informação gerencial. Mas isso e outras questões importantes nós veremos na nossa próxima aula. Desta forma, apenas para retornarmos, né, o que vimos até o momento, senhoras e senhores, vamos fazer aquele remember. Bem, nós vimos as funções da contabilidade gerencial, tá? Também fizemos uma diferenciação importante desse tipo de contabilidade com a contabilidade financeira, algo fundamental para não nos embaralharmos, né, a partir daqui, tá? Também vimos, né, que a contabilidade gerencial se pauta em princípios gerais da administração. E começamos a falar sobre o sistema de informação gerencial, que é uma ferramenta basilar, tá, da contabilidade gerencial. Bem, meus queridos e queridas, por hoje é isso. Desculpem-me, né, em focar tanto em questões conceituais, mas elas são de extrema relevância, tá? É preciso ter essas questões bem claras, tá, antes de fazermos qualquer análise dentro da contabilidade gerencial. Espero que estejam gostando, tá bom? Caso não, podem mandar suas críticas e sugestões, que estamos aqui para darmos nosso melhor, pensando sempre em vocês. Lembre-se de acessar a nossa biblioteca
para aproveitarem as leituras, tá bom? Bem, na próxima aula continuaremos. Aquele abração para vocês e até a próxima com certeza. Fui!